Olá pessoal, mais uma vez aqui no Blog Pagão com vocês, falando de tarô, falando de bruxaria, né? Conversando um pouquinho sobre coisas que a gente gosta bastante. É claro que nem todo praticante de bruxaria é também um leitor de tarô, um tarólogo, né? Isso não é verdade. Se a gente disser que todos que praticam bruxaria gostam do tarô, a gente vai estar mentindo. Mas boa parte dos que praticam bruxaria usam um tipo de oráculo, né? Um tipo daquilo que a gente chama de mancias, né? E o tarô é uma delas, é por isso que a gente está aqui no Blog Pagão falando de tarô. Bom, gente, então, esse vídeo eu preparei, eu já tinha ideia de montar algo nesse sentido, inclusive já escrevi sobre isso brevemente no meu blog uma vez, né? E, na verdade, eu quero falar hoje com vocês sobre o sagrado feminino no tarô. Bom, primeiro, o que é o sagrado feminino, né? Quando a gente fala assim, a gente escuta muito falar, né, do sagrado feminino, sagrado feminino. O sagrado feminino nada mais é do que a sacralidade da mulher, né? A sacralidade das fêmeas. É claro que isso está inerente, está ligado, não tem como a gente fugir do conceito da deusa. Quando a gente fala de sagrado feminino, na verdade a gente também está falando da deusa, né? Muito embora muitas mulheres ligadas ao sagrado feminino não sejam propriamente ditas uma bruxa. Com certeza ela está ligado às religiões pagãs, mas não necessariamente, né? Existem muitas pessoas, eu conheço algumas mulheres que são inclusive cristãs, mas que têm muito forte essa veia do sagrado feminino, né? Elas enxergam o sagrado feminino na Virgem Maria, né? Na mãe de Jesus, na mãe de Deus, né? Bom, para começar a falar sobre o sagrado feminino no tarô, eu quero deixar claro para vocês que isso é uma visão minha, mas assim, não é exclusividade minha, né? Eu já li em vários livros sobre o sagrado feminino dentro do tarô. Gostaria até de mostrar para vocês um livro que é muito interessante, embora a gente não possa chamá-lo de tarô, porque ele tem umas outras cartinhas, né? Como a gente disse para você, tarô tem uma estrutura própria, né, de 78 cartas, tem arcanos maiores, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, divididos em 4 naipes, espadas, copas, ouros e paus, né. Mas esse livro aqui, né, ele é muito interessante, né, chama-se Tarô da Deusa Tríplice, é muito interessante, e ele fala bastante do sagrado feminino no tarô. Bom, eu separei basicamente 3 cartas para falar sobre a presença desse sagrado feminino no tarô, mas a gente vai encontrar em outras cartas também um pouco disso, né? A primeira carta basicamente é a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela é a mãe espiritual, né? Vamos falar um pouquinho do que é a sacerdotisa na sua visão assim tradicional do tarô. A sacerdotisa, ela numa jogada, ela vai mostrar algumas coisas ocultas, né? A sacerdotisa vai mostrar a revelação de alguns mistérios ou a ocultação de certas verdades, né? Ela sempre traz uma noção de sabedoria e conhecimento, né? Sabedoria é aquilo que a gente não aprende em livro, é aquilo que a gente aprende vivenciando, vivendo, né? Por isso que você encontra às vezes pessoas que são assim, às vezes até analfabetas, mas que possuem uma sabedoria de vida fenomenal, né? E o conhecimento é aquilo que a gente adquire no banco da escola, que a gente adquire com a vida também, que a gente adquire ouvindo pessoas que já trilharam o caminho antes, coisas que nós conseguimos adquirir de modo intelectual. Bom, então a sacerdotisa, ela significa isso, ela significa o conhecimento e a sabedoria. Ela é aquela que possui o conhecimento e a sabedoria das trevas e da luz. Por isso ela é uma sacerdotisa, por isso ela é uma representante dos deuses na Terra. Se a gente fosse pegar lá em tempos antigos, uma sacerdotisa, um sacerdote, era aquela pessoa que conseguia entender a linguagem dos deuses e traduzia isso para os seus iguais, para o seu povo. Então, com certeza, grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas tiveram grande ingerência política, grande representatividade política em civilizações antigas. Bom, esse conceito agora aqui, né, na bruxaria moderna, hoje, ele também é visto dessa forma. Quando você se inicia, você se torna um sacerdote da arte, você vai entender a linguagem dos deuses. Por isso que em muitas iniciações
você tem acesso a nomes de deuses, né, dentro do seu círculo, dentro da sua tradição, ou mesmo um bruxo solitário, né? Ele vai conhecer, através do seu processo de iniciação, os deuses de culto dele, né? Isso se dá por meio de revelações, por meio de transes meditativos, vivência mágica. Bom, isso está inteiramente ligado à carta da sacerdotisa, portanto, né? Então eu não tenho como dizer que eu não vejo a carta da sacerdotisa como a representação de uma figura feminina sacerdotal na vida de um bruxo. É bem possível da gente ver isso. Numa jogada de tarô, a gente pode enxergar isso também. Mas, então, como eu dizia para vocês, a sacerdotisa ela também é a mãe espiritual, não é? Ela é a mãe sábia, ela é a deusa sábia. É aquela que nos mostra os mistérios. Ela tá no início do tarô, ela é o arcano 2, né? Então logo no início, assim, eu faço até um link com quando a gente chega na arte, né? O que atrai a gente pra bruxaria no início? São os mistérios, né? São o conhecer, o saber, né? O poder de ter acesso a mistérios que nós não tínhamos antes de adentrar o caminho dos antigos. Então, quando eu falo que ela é a mãe espiritual, ela é a deusa, né? E também as suas representantes, né? As sacerdotisas que representam a deusa, porque uma sacerdotisa é uma representante da deusa, da grande mãe, e ela não deixa de ser também uma mãe espiritual no caminho de um postulante. A sacerdotisa, ela está então ligada muito aos processos de intuição, né? De conhecimento, de acesso aos mistérios. Então, é exatamente isso que ela é. Outra carta que que eu olho, e obviamente não tem como a gente não dizer que ela está ligada ao sagrado feminino, é a Imperatriz. Então eu gosto muito de fazer um link com a sacerdotisa, né? E dizer assim, bom, enquanto a sacerdotisa é a mãe espiritual, a Imperatriz, por sua vez, ela é a mãe material, né? Ela é aquela grande mãe. E o que é uma mãe senão uma grande iniciadora da vida da gente, né? Ela é a que proporciona a nossa primeira iniciação, que é o nosso nascimento, não é verdade? Então, todas as mães devem ser tidas e respeitadas como uma grande deusa, na verdade, nas nossas vidas. E as figuras das mães, né, da deusa Gaia, de Ísis, as grandes mães divinas, estão representadas nessa carta. Geralmente a Imperatriz, ela vem representada grávida. Em muitos decks ela tá grávida, ela tá gerando. E é isso mesmo que representa. Uma linguagem tradicional do tarô, a Imperatriz é toda a fertilidade, né? Todo momento de geração de grandes frutos do futuro, né? Então a Imperatriz, ela vem sempre dizendo assim, olha, é uma possibilidade de prosperidade, uma possibilidade de fertilidade. Fala muito do corpo e da matéria, né? A Imperatriz está muito ligada ao corpo e à matéria. E nós bruxas, nós bruxos, praticantes da arte, a gente, como eu até disse para vocês lá no Arcano do Diabo, a gente está muito ligado à nossa matéria, ao nosso corpo, né? Aos nossos processos de vida, morte, renascimento aqui na Terra mesmo. Outra coisa interessante de se mencionar sobre esse arcano é que ele é o arcano 3 do tarô, né? Então a gente não tem como dissociar isso também da triplicidade da deusa, né? O seu aspecto tríplice. Que mesmo quando a gente fala dela como donzela, ou como anciã, ou até como uma deusa negra, ela não deixa de ser nossa mãe.